não é a primeira vez na história da humanidade que nós vemos uma ferramenta que promete tirar os empregos das pessoas, ou promete pelo menos diminuir o número de postos de trabalho. Já aconteceu outras vezes com o computador, na Revolução Industrial, com o Excel, e o que a gente vê é só o aumento do número de empregos. E esse vídeo ele vai tentar responder ou tentar entender como que vai ser o mundo depois da adoção maciça da IA. Bom, para começar, uma das teorias mais aceitas sobre a criação de empregos na sociedade é essa aqui. Há demanda por coisas, né? As pessoas querem coisas ou têm necessidade delas. E as empresas criam produtos e serviços para isso, né? Para prestar esse serviço às pessoas. Entretenimento, saúde, educação, alimentação. E com isso são gerados empregos, né? As pessoas são contratadas para cumprir esse tipo de demanda, né? Esse tipo de coisa acontece e sempre há empresas que observam isso e elas querem servir as próprias empresas. Então elas criam ferramentas para essas empresas. A IA é uma ferramenta, o Excel é outra ferramenta, a máquina a vapor foi uma ferramenta, o carro é uma ferramenta também para as empresas. E como se dá isso, né? Quando criam-se essas ferramentas, elas são adotadas, o que acontece é que há um aumento de produtividade. A produtividade das pessoas aumenta, então elas conseguem, por exemplo, antes era um time de 30 pessoas, por exemplo, conseguia fazer 30 relatórios por dia. Agora elas conseguem fazer 300 com Excel, com terminal Bloomberg, por exemplo, para pessoal de finanças. E qual é o efeito disso, né? Se a gente observar ao longo da história, o efeito é de menos empregos ou de mais empregos. E a gente vê que na maioria das profissões acontece um aumento de empregos, né? Acontece principalmente nessa parte do colarinho branco, né? Depois do Excel, por exemplo, existiam mais ou menos 3 milhões, 2,9 milhões de pessoas empregadas em contabilidade nos anos 80 e hoje tem 3 milhões. Então houve um aumento mesmo que pequeno, mas, né? Um aumento, né? Mesmo com a ferramenta fazendo muito do trabalho das pessoas. Mas, né? Acho que a gente pode olhar para o passado e tentar entender como é que vai ser daqui para frente, né? Uma analogia que eu gosto muito de usar é a analogia da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela automatiza aquilo que é físico, né? Antes, as pessoas usavam força física e com a Revolução Industrial isso muda, né? A coisa muda de figura. Então, por exemplo, na agricultura, que foi uma área que as máquinas mudaram muito o trabalho feito na agricultura, que era 100% manual, ele se torna uma área das menos, né, empregáveis, vamos dizer assim. Então, em dados dos Estados Unidos, em 1850, tinha 60% das pessoas, 60% dos empregos eram no campo. E em 2026, só 3%. Né? E o que acontece, né? Esses 3%, essas pessoas migram para outro tipo de emprego. Emprego qual? Cognitivo. E esse emprego, ele é o mais afetado hoje, né, pela IA. Porque a cognição das pessoas consegue criar, né, processos, consegue criar serviços. E o que acontece? É uma explosão nesse setor, nesse setor terciário. O setor terciário, hoje, o setor de serviço, ele é responsável por 3/4 de tudo, de todos os empregos que nós temos. Então, assim, será que o impacto vai ser o mesmo para a IA, né? Será que a gente vai de 3/4 para, sei lá, 1/10 ou, sei lá, 1/100 dos empregos? Como é que vai ser isso, né? Vamos analisar. Dentre as alavancas que as pessoas que defendem que a IA vai aumentar o número de trabalhos no mercado de trabalho é Jevons, paradoxo de Jevons. E o que significa o paradoxo de Jevons? Ele observou uma lei contraintuitiva, que é que aumenta a eficiência, aumenta o consumo. Imagina uma máquina de carvão. Essa máquina de carvão, ela precisa de 100 quilos, por exemplo, para fazer 100 camisetas, né? Só que alguém consegue lançar uma máquina que consome só 50 quilos. Então há uma economia. Você consegue fazer 100 camisetas com 50 quilos. Então a pessoa consegue baixar o preço. Imagina que a camiseta, o preço unitário era R$5 e passa a ser R$3,50. Isso dá margem que as pessoas comprem mais. Por exemplo, eu tinha uma camiseta por 5. Cara, eu compraria outra por 3,50. Teria duas ou teria 3, sabe? Ter 3 camisetas seria útil pra mim. E outra pessoa que acha que aquela marca, né, que, por exemplo, é boa, é uma marca que você comprava uma camiseta por 5, achava demais, ela consegue olhar pra aquela marca e falar, putz, agora faz sentido que eu compre camisetas dessa marca. Então, aumenta o consumo de produtos físicos. Então, os 50 quilos que teve de economia daquela máquina, provavelmente a gente vai aumentar o consumo daquele recurso. Porque vai ser demandada mais camisetas a longo prazo, entende?
E isso você pode observar essa lei para produtos físicos, mas também dá para observar essa lei para empresas. Por quê? Porque as empresas elas podem ocorrer de ter uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes por conta dessas alavancas, dessa eficiência dos recursos. Como que se dá isso? O exemplo inicial que eu usei é o exemplo de um analista. Imagina que uma empresa ela tem 30 analistas, e esses 30 analistas eles fazem um reporte, um relatório por dia para fazer suas análises e tomar suas decisões. Com o terminal Bloomberg, com o Excel, com as ferramentas, eles conseguem fazer 10 relatórios por dia. E desses 10 relatórios, eles conseguem tomar mais decisões por dia. E com isso, por exemplo, eles conseguem levar a empresa de, 10% de lucro mensal, por exemplo, para 12%. Isso mexe totalmente na estrutura da empresa, porque o principal de uma empresa de investimentos, de finanças, é esse lucro. Então, ela consegue essa vantagem competitiva de ter mais relatórios, com mais relatórios tem mais informações, mais dados, e com mais dados toma melhores decisões, e com melhores decisões você toma melhores riscos, e por fim você tem um lucro maior. Então a empresa fica mais barato fazer o relatório. E mesmo assim você quer manter o número de analistas que você tem, ou até dobrar. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, construía-se 30 relatórios por dia. Nesse segundo, 300. Quem sabe uma empresa, se ela tentar 500 relatórios por dia, ela vai ter que aumentar o número de analistas. Mas ela vai ter mais lucro, talvez. Talvez não é lucro de 1 para 1, mas um lucro de retornos diminutos. Então, o que acontece? Você vai ter um conhecimento maior por conta disso. E esse conhecimento, ele é virtualmente infinito, né? E o gargalo se torna o quê? A análise. E para analisar o conhecimento que você gerou, você precisa de analistas. Então, você vai ter um número maior de analistas. Então, aumentou o número de pessoas, aumentou o número de vagas. E assim, uma empresa vai fazer isso. Todas vão fazer. Porque elas não querem que uma empresa tenha vantagem competitiva sobre ela. Então, digamos que tem, 5 das maiores empresas de finanças. Elas vão aumentar o número de analistas. Então, assim, baixar o custo de fazer o reporte, de fazer um relatório, aumentou o número de analistas, né? Que é basicamente o que eu disse no caso da contabilidade. Só que se você olhar pro trabalho do analista, né? Apesar de ter mais pessoas, o que vai acontecer, né? Antes, você tinha um trabalho que era 90% mecânico. Pensa o trabalho que dava para fazer um relatório, para você conseguir fazer só um por dia, e 10% de análise, porque tinha poucos relatórios, então as conclusões eram meio óbvias, né? Para um outro cenário, que você vai ter o quê? 10% de trabalho mecânico, você vai ter que configurar as ferramentas, puxar de certas APIs ou puxar de certos lugares aquele dado para que você tenha um relatório bom, bem feito, e 90% do tempo você vai gastar analisando, certo? Você vai ter uma análise muito mais fina, porque você vai ter muito mais informação, muito mais conhecimento, até você bater num teto de que você não vai ter mais para onde olhar. E isso faz o quê? Com que a complexidade aumente do trabalho, perdão. A complexidade do trabalho aumente muito. Você entende? Vai ficar muito mais difícil você fazer o seu trabalho. Porque assim, vai ter um engajamento cerebral muito maior do que antes. Claro que fazer o relatório, não tô dizendo que era fácil, mas tomar as decisões é uma tarefa que exige mais do nosso cérebro, muito mais. Por fim, como que é o nome de tudo isso que eu tô falando? Chama um conceito que é a principal alavanca de Jevons, que é a elasticidade da demanda. A demanda dessas coisas é elástica. As pessoas querem mais e mais e mais e mais até um certo ponto. Óbvio, né? Não é infinito, mas é elástico. Certas coisas vão bater no teto e certas coisas não. Qual que é o limite de relatórios que, sei lá, para a empresa faria sentido no dia? Não dá para saber. Provavelmente ela vai testando até um ponto que ela fala, tipo, talvez se a gente tirar o número de relatórios não vai aumentar o lucro, né? Então elas vão, cada empresa, cada profissão vai entender o que é melhor, né? Que alavanca mexer. Mas a elasticidade da demanda é isso, e é uma das principais alavancas que é usada, né? A IA vai gerar muita oferta. É o que imagino. E aí a demanda vai ser cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. As pessoas vão demandar coisas novas, então vai ter mais empregos por causa desse mecanismo da IA. Mas não é só a elasticidade da demanda que explica tudo isso, né? Todos esses problemas são multifatoriais. Tem algumas outras ferramentas que podem ser usadas para entender melhor
geração de emprego. Uma, por exemplo, é o efeito renda. Se você tira dinheiro de uma área, ele não fica parado. Ele vai para algum lugar. Geralmente ele é reinvestido na empresa. E esse reinvestimento na empresa não pode gerar empregos? É uma dúvida que fica. Outra, novas áreas. Por exemplo, ninguém imaginava que o celular existiria como existe hoje e que geraria tantos empregos como ele gera. Também é um outro possível efeito da IA. E, por fim, a complexidade, que também é uma outra ferramenta que pode gerar muitos empregos. Isso ao longo da história humana foi uma verdade. Então, vamos olhar aqui. A primeira coisa que eu queria falar sobre a elasticidade da demanda é... A gente foi de 30 relatórios por dia, no meu exemplo, para 300 relatórios por dia. E isso gerou uma vantagem competitiva, né, para as empresas. E por que eu acho que a IA ela não vai... a elasticidade da demanda não vai ser um ponto que vai mudar tanto assim o número dos empregos. Primeiro, lei dos retornos decrescentes, né? Por mais que chegue uma hora que você comece a colocar mais input, né? Você cria... É aquela que eu falei. Quanto mais relatórios eu fizer, mais lucro eu vou ter? Não. Provavelmente vai ter um ponto de retorno ótimo aqui. Depois vai ter, tipo, retorno decrescente. Depois você vai começar até a cair. Se você olhar bem aqui, nesse gráfico que eu coloquei. Então, assim, não é a quantidade de artefatos que uma empresa cria que vai criar lucro para ela, né? Você vai ter um retorno decrescente a longo prazo. Então, isso inibe essa coisa da elasticidade da demanda quase que infinita, né? Uma hora isso para. E a segunda coisa que eu acho que também não corrobora com o argumento de que vamos ter mais empregos é a questão da excepcionalidade da IA. Que assim, o Terminal, o Excel, eles fizeram a gente ir de 30 relatórios por dia para 300. Mas por que com a IA a gente não pode ir para tipo 5.000, sei lá, relatórios por dia que ela pode ir fazendo dia e noite, automatizado? E outra coisa, por que ela não pode ajudar na análise? Porque antes a camada de ver, né, entender os relatórios, quanto mais relatórios você tinha, mais tempo você demorava para analisar. Por que a IA não pode ajudar a analisar o relatório? Por que a IA não pode ajudar a tirar ainda mais as funções repetitivas que a gente não conseguiu com as ferramentas que nós temos atualmente? Por que a IA não pode te ajudar a tomar a decisão? Esse é um ponto que a IA é uma ferramenta excepcional, no sentido de que não há outra como ela na história. É muito diferente, muito diferente, porque ela tem essa capacidade de raciocinar, não é raciocinar exatamente. Se você quer saber um pouco como a arquitetura das IAs funciona, a gente pode falar depois sobre isso. Não raciocina, mas entende alguma coisa e aprofunda o raciocínio daquele que usa a ferramenta. Ajuda com que a pessoa pense mais profundamente e consiga fazer. Então, assim, ela tem esse efeito, tem esse impacto em todas as tarefas, seja as repetitivas, por exemplo. O Excel ele ajudou muito nas tarefas repetitivas e muitas outras ferramentas. Sobra as tarefas de análise, por exemplo. Por exemplo, o RH para analisar que um candidato passou. Por exemplo, uma IA é melhor do que uma ferramenta de código que é só heurísticas, baseada em XYZ e dados e etc. E tem a questão da decisão, porque assim, a decisão que é o grande ponto aqui, né? A IA ela não pode tomar decisões, mas ela pode te assistir nisso, ela pode te ajudar nesse processo. Coisas que assim, todas as outras ferramentas elas têm partes, né, nisso aqui, mas aí ela consegue te ajudar em quase tudo isso. Criar código para fazer tarefas repetitivas, criar código para analisar com ajuda, né, com prompts, analisar suas decisões, quais os pontos fracos dela. Realmente assim, é uma ferramenta excepcional. Então eu acho que a elasticidade da demanda, mesmo que a demanda seja bem grande, ainda ela consegue estar em todos os pontos. E isso meio que, para mim, complica um pouco o argumento de que a demanda vai ser tão alta, que a IA não vai conseguir... A gente vai precisar de mais pessoas operando com a IA para conseguir... No fim, eu acho que a gente vai ter pessoas muito mais capacitadas, assim, eu digo... Perdão. Conseguindo tomar decisões muito melhores utilizando a IA. Outro ponto, novas áreas. O celular, por exemplo, que foi uma ferramenta
que revolucionou os nossos tempos, ele gerou muitas e muitas áreas e muitos empregos. Por exemplo, gerou a área de marketing digital, uma área que, assim, já existia marketing, já existia esse marketing digital, mas foi amplificado muito com o celular, que gerou pessoas que trabalham com mídias sociais. Não só as pessoas que trabalham no Instagram, no TikTok e tal, mas as pessoas que lidam com redes sociais. Era um emprego que não existia e passa a existir. Gerou, até de piada, mas gerou a profissão de influencer. Os influencers, eles existem por causa que o celular existe, certo? Tinha influencer antes, mas não do jeito que a gente conhece. Motorista de aplicativo, Uber em 99. Entregador do iFood também, assim. Tinha entregador antes, mas não no nível que a gente tem hoje. Então, assim, novas áreas foram criadas e elas demandaram pessoas, demandam empregos, né? Mas eu continuo no mesmo argumento. A excepcionalidade da IA. Porque esses empregos criados, eles seriam criados mesmo na quantidade que eles foram, mesmo tendo a IA ajudando as pessoas a fazer o trabalho delas? Pra mim, essa é uma dúvida, assim, muito genuína, porque a inteligência artificial é realmente essa ferramenta excepcional. Teríamos tantos profissionais de social media ou de marketing digital como a gente tem. Influencer não, né? Influencer acho que não tem o que fazer. Não tem o que fazer no sentido de que não tem muita automação, mas assim, e nem pessoas que lidam com parte física, né? Como motores de aplicativo e etc. Mas, assim, e pessoas e empregos que surgiram por causa do celular, surgiriam tantos assim? Essa é uma outra dúvida também que me faz pensar sobre como vai ser o impacto da IA, da adoção maciça dela. E por fim, ainda tem um efeito renda. O efeito renda, né? Vai sobrar dinheiro das empresas, né? Vão assumir que elas vão cortar pessoas, vão cortar postos por causa disso, né? Já seguindo aqui no nosso raciocínio. Muito disso vai ser usado para pagar tokens de IA. Não é barato você operar o Cloud Code, por exemplo. Você precisa de dinheiro para isso. E esse dinheiro, ele vai ser direcionado para talvez algumas empresas dobrem o lucro, tripliquem o lucro. E aí elas conseguem pagar os tokens que elas estão usando, mas nem todas, né? E mesmo assim, o efeito renda, o dinheiro que sobrar, o lucro que fizer, vai ser suficiente? Os empregos que gerarem, né, por causa do efeito renda, por exemplo, sobrou dinheiro, quero criar uma área nova na minha empresa. Vai ser suficiente para substituir o tanto de pessoas que poderiam ser empregadas ou que estariam empregadas se a IA não tivesse no lugar? Enfim, essa também é uma outra coisa que me deixa a pulga atrás da orelha. E por fim, o último ponto, o da complexidade. Pensa só, de uns 20 anos para cá, ou 30 anos para cá, o número de linhas de código das empresas cresce muito. E para isso você precisa de muitos devs, muitos desenvolvedores de software. Só que muitos desenvolvedores de software também demandam outras profissões serem criadas. Por exemplo, surge a profissão do QA, a pessoa que testa aquele código da empresa. É uma profissão que surge por causa da complexidade que temos de ter muito código. Surge a profissão do SRE em empresas, principalmente em empresas grandes, para manter estabilidade de sites acima do 99,99%. 99,99% é até baixo até. Surge a profissão... aumenta-se a demanda por profissionais de design para trabalharem em aplicativos, para trabalharem em... enfim, todo tipo de coisa que o design é necessário. Surge as pessoas para produto, porque as empresas querem fazer produtos digitais. Então, tem pessoas, gerentes de produto, que são especialistas em entender se aquele produto faz sentido, como melhorar as alavancas dele para ter mais retenção, para ter mais lucro com aquele produto. Por fim, todas essas pessoas, elas demandam gerentes. Tem que ter alguém para gerenciar o tanto de engenheiro, né? Os americanos chamam os devs de engenheiros, que é as SREs de todas as áreas. Então, assim, a complexidade que é gerada pelo código cria um monte de demanda para outras profissões, coisas que não existiam antes. E aqui, o meu ponto também é que a IA, ela cuida da própria complexidade. E esse é o ponto. Esse aqui, para mim, é um dos argumentos mais fortes em relação a isso. Porque se você cria código e você precisa, por exemplo, de QA, por que a IA ela não pode suprir essa necessidade? Claro que
Aqui um disclaimer, né? A IA não exatamente no nível que está hoje, da forma como está hoje, mas você pegar esse produto bruto, que é a IA, e transformar ele em, por exemplo, algum agente de qualidade, por exemplo, dentro da empresa. Eu consigo imaginar isso acontecendo, sabe? Eu consigo imaginar um agente de SRE, né? De estabilidade, por conta que ela consegue, tipo, tem muito mais código, mas a gente consegue usar a IA para cuidar desse código e resolver essa complexidade que ela gerou. E esse para mim é um dos pontos assim mais, além da excepcionalidade, essa resolver a própria complexidade, coisas que as outras ferramentas não resolvem. Por exemplo, o Excel, ele gera, por exemplo, algum tipo de problema. Eu não sei exatamente, não sou muito usuário do Excel. Mas o Excel talvez não resolva o problema que o Excel gera. E a IA resolve. Então, pensa nisso por um segundo. Por fim, pra mim, as conclusões, né? Se aproximando do final do vídeo, né? Pra mim, quais são as conclusões de tudo isso que eu expus aqui? Que, pra mim, na minha opinião, teremos menos empregos de escritório. As pessoas que falam que vai ter menos empregos, pra mim, estão certas. Quanto isso? Não sei. É impossível afirmar as coisas com certeza. Acho que vai ter um aumento da complexidade nos empregos. O que é esperado de um júnior, aliás, o que é esperado de um sênior, vai ser esperado de um júnior daqui a pouco. Porque a IA, ela vai tomar algumas tarefas, né? Falam até sobre o problema da pirâmide, né? Como é que a gente vai formar novos júniors? Se o pessoal, eles não escreve mais código, por exemplo. Se o pessoal não faz mais as tarefas repetitivas. Se não faz mais análises mais simples. E tudo a IA faz. Mas vai ter um aumento de complexidade. As coisas vão migrar para os pensamentos mais refinados. De análise, de avaliação, de criação. A terceira conclusão é que a camada de serviços, né, o setor de serviços, para mim não vai conseguir absorver todas essas pessoas, porque para mim ele vai diminuir, assim como o da agricultura que eu mostrei no início do vídeo. E por fim, que Jevons não é aplicável nesse cenário aqui. Então o que resta para o ser humano, dado toda essa conclusão? Pode ser que tudo que eu falei nem se concretize e as pessoas que acham que a IA vai aumentar o número de empregos e a gente vai entrar numa prosperidade maior, possa acontecer, de fato. Não admito que isso seja impossível, apesar de eu achar difícil. Pode ser que aconteça devagar e as pessoas consigam se recolocar, ou pode ser que aconteça como um incêndio, né, que toma as coisas do nada. O mais importante é como nos agimos diante disso, é claro, dadas as devidas circunstâncias. Mas eu vou falar um pouco sobre como eu acho que deve ser a nossa atuação, a atuação das pessoas que se sentem ameaçadas pela inteligência artificial, o que é possível ser feito, como agir de forma diferente, coisas que a gente pode começar a fazer hoje que vão melhorar o nosso trabalho. Enfim, se você curtiu, deixa um comentário, curte o vídeo e é isso. Até a próxima. Valeu!